sociedade, tudo que nós vamos fazer tem uma moeda de troca. Tudo que você vai fazer precisa de uma moeda de troca. Você precisa ter uma moeda. Tudo tem preço. Diga: na sociedade, tudo tem seu preço. Tudo tem preço. Ninguém faz nada, até porque aqui na terra, irmãos, nós somos regidos por esse sistema. Você também coloca preço nas suas coisas. É assim que a gente vive. É assim que a gente aprendeu a viver, nesse sistema na terra. E está dando certo. Não tinha outro. Aquela época de trocar mercadoria, a mercadoria era moeda. Era moeda de troca. Hoje a moeda é o papel. É o cartão de crédito. É o cheque. É a nossa moeda de troca. Mas não se faz nada sem a moeda de troca. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Né? O que isso aí tem a ver com a igreja, tem a ver com a gente nisso? É aqui que eu quero que você preste atenção na mensagem. Fique muito atento no que eu vou falar para você hoje. Porque é aqui, é exatamente nesse ponto, que muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sofrendo. É aqui nesse ponto que está acontecendo no Brasil um outro fenômeno que as pessoas não estão se atentando para ele. O fenômeno, na verdade, são dois fenômenos. Um fenômeno se chama sincretismo religioso. O outro fenômeno se chama ceticismo. São dois. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso, de maneira muito silenciosa, está acontecendo e muitas pessoas não estão percebendo. É aquela ideia de se dizer que todas as religiões são boas e que o importante é você ter uma religião. Esse é o movimento do sincretismo. Essa é a ideia, essa é a mensagem. Muitos evangélicos estão já pensando assim. Evangélicos, eu disse. Então, tanto faz ele ser batista como ele ser budista. Tanto faz. Porque o importante é ele ter uma religião. Isso é o sincretismo. E o ceticismo já caminha de forma contrária. O ceticismo é aquele que já está desacreditado de tudo. Já não acredita mais nas promessas da religião. Já está decepcionado com as mensagens da religião. Esse decidiu se afastar de tudo. Decidiu então não crer em mais nada. E aí coloca todo mundo no mesmo nível, compara todo mundo e diz que ninguém presta. Diz que são todos iguais. Então esse é um movimento que de maneira muito silenciosa está acontecendo aqui no Brasil. Isso já é realidade. Eu conheço gente que não quer ouvir falar de pastor, que não quer ouvir falar de igreja, se tornou um cético. Já conheço outros que querem ir em qualquer lugar. Ele quer ter uma religião, tanto faz. Ele não quer saber de nada, ele quer ter uma religião. É isso que está acontecendo. Essa é uma realidade. Por que isso está acontecendo no nosso país? Nos anos 90, entrou uma doutrina no Brasil chamada doutrina da prosperidade. Essa doutrina ela foi importada dos Estados Unidos. Na verdade, ela começou lá na Coreia do Sul. Do Sul, né? Do Norte é onde está a bomba lá, né? É isso mesmo? A do Sul onde o povo é crente lá. Lá na Coreia do Sul tem um sujeito chamado Paul Yong-Soo, um coreano, que implantou essa doutrina. A doutrina da confissão positiva. A confissão positiva, ela já existia no meio dos orientais. Isso já faz parte do Seishinue. Se você ler o livro do Seishinue, você vai observar que a doutrina da Seishinue é a confissão positiva. Essa doutrina veio para dentro do Evangelho, importada da
sem Chinoe. E esse homem, Paul Show, mudou até seu nome, agora se chama David Show. Ele tem a maior igreja do mundo, é uma igreja gigantesca. São evangélicos, amém, uma bênção. Mas tem essa questão teológica que é conflitante, que é perigosa. E o Kenneth Hagin, um americano, foi discípulo desse homem. Kenneth Hagin era batista, um pastor batista muito abençoado. Mas o Kenneth Hagin, ele se tornou adepto da doutrina do Paul Show. E ele passou também a pregar a doutrina da confissão positiva. E caiu muito bem para o Kenneth Hagin, porque lá nos Estados Unidos, essa doutrina caiu como luva. Porque lá era um país capitalista. Os Estados Unidos é um país que cultua o dinheiro. Lá eles adoram o dinheiro, cultuam o dinheiro. É o país do poder. É o país que tem o maior PIB do mundo. São 14 trilhões de dólares. É o país mais rico do mundo. É um império ainda hoje. Nos tempos modernos, é um império. Né? Nosso PIB aqui é 4 trilhões de dólares. O deles é só 14. Né? Então vocês veem que tem dinheiro ali à vontade. É o país que cultua o dinheiro, é o país do capitalismo. E o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos. A nossa cultura é muito parecida com a cultura do americano. O Brasil, os brasileiros são os americanos pobres, né? Nós somos americanos no mesmo gosto, na mesma cultura parecida, somos muito parecidos, né? Nós somos os americanos pobres. E essa cultura veio para as igrejas do Brasil, veio de lá. Esses pastores desses grandes movimentos, que são as igrejas que nasceram lá com a Renascer em Cristo e com outras igrejas, os apóstolos Fernandes, esses outros pastores, trouxeram para dentro das suas igrejas a doutrina do Kenneth Hagin, que é a doutrina da confissão positiva e a doutrina da prosperidade. Estou entendendo? E ali nasce esse movimento com a Valnice Milhões, com apóstolos Fernandes, nasce o movimento da confissão positiva, e ele se espalha, nasce junto também com a Igreja Universal do Reino de Deus, vai para a Igreja da Graça. Todas essas igrejas, elas são parecidas nessa doutrina, a doutrina da confissão positiva, a teologia da prosperidade. Bom, irmãos, mas onde eu quero chegar com tudo isso? O que é que ensina essa doutrina? O que ensina a doutrina da confissão positiva e da prosperidade? Ensina o seguinte: a confissão positiva você tem que dizer com as suas palavras aquilo que no Senhor se diz. Eu estou bem, eu sou bonito, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou bela. É a alimentação do ego, é a massagem do ego, a exaltação do ego. Estou entendendo isso aí ou não? É adoração de si mesmo. Eu posso, eu sou, eu faço. Essa é a confissão positiva, a adoração de si mesmo. A teologia da prosperidade é o capitalismo dentro da igreja. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto maior a sua oferta, maior a sua bênção. A sua bênção está na medida da sua oferta. Quem oferta pouco, recebe pouca bênção. Quem oferta mais, recebe mais. Essa é a doutrina que é a doutrina moderna, a doutrina que hoje as igrejas neopentecostais estão pregando. São essas igrejas que mais crescem, elas explodem no crescimento. Há nelas uma grande multidão. Os pastores, na verdade, são verdadeiros astros. Deixaram de ser pastor e passaram a ser astros. São homens de influência, homens de poder, homens
influência dessa doutrina. Mas onde fica a palavra de Deus? Onde é que fica a palavra de Deus? E o que isso está causando? Então, vamos lá com paciência e vamos compreender. Abra sua Bíblia. 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Diga comigo assim: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel, profeta Samuel, foi chamado por Deus para ungir um rei para Israel, porque Deus havia rejeitado Saul, pelas práticas, pelos pecados de Saul. Deus havia rejeitado Saul. Então Deus disse a Samuel: eu já rejeitei Saul e já me provi de um rei. Vá até a casa de Jessé o belemita, e lá você vai ungir um rei. E o que fez Samuel? Deus disse assim: diga que vim para sacrificar ao Senhor. É de paz a minha vinda. Samuel então vai até um chifre cheio de óleo e vai então para a unção do rei de Israel. Vai até a casa de Jessé. Quando ele chega lá, Samuel olha os filhos de Jessé. Todos os filhos de Jessé eram guerreiros, homens treinados para a batalha, homens de guerra, homens preparados para a guerra. Todos eles faziam parte do exército de Saul. Homens altos, homens fortes, habilitados, treinados, capacitados para lutar. E Samuel olha para esses homens e se impressiona com eles. Samuel olha e certamente no coração de Samuel ele diz assim: eu já tenho um rei aqui. No olho de Samuel, no olhar de Samuel, certamente ele percebeu que havia homens treinados para a guerra. E aí então, talvez ele já se precipitasse, querendo se precipitar em ungir qualquer um deles. E talvez ali no meio deles mesmo havia uma ansiedade de alguém ali querer ser rei, chegar ao poder. Quando Samuel chegou, certamente o coração deles começou a bater mais forte. Mas o que Deus faz? Exatamente o contrário daquilo que estava no coração de Samuel. Deus diz assim: não são nenhum desses. Nenhum desses são os que eu escolhi. O que eu escolhi não está aqui. O que eu escolhi está lá no pasto. Samuel diz assim para Jessé: onde é que estão os teus filhos? Acabaram todos. E Jessé, como aquele que despreza, diz assim: não, ainda tem mais um, mas é um menino, é um garoto ainda. Como que se despreza alguém? Ele diz assim: tem um menino aí, está lá no pasto, cuidando das ovelhas, mas é um garoto ainda. E Samuel diz assim: manda chamá-lo, e vão chamar Davi. Davi está cuidando das ovelhas. Chega lá Davizinho, pequenininho, um garoto, talvez trêmulo, assustado, porque me chamou, porque o homem de Deus me chamou, porque o profeta me chamou. E aparece então na presença do profeta. E aí o profeta derrama sobre a cabeça de Davi o azeite, o óleo da unção, e derrama sobre Davi para que Davi possa se tornar rei. O que é isso? Deus não vê como vê o homem. Diga comigo: Deus não vê
como vê o homem. O que a sociedade vê? A sociedade olha a aparência. A sociedade nos cobra o status. A sociedade nos cobra a aparência. E muitas igrejas estão entrando nessa onda. Pastores se sentem envergonhados de pastorear. Pastor não tem mais cheiro de ovelha, como Davi tinha cheiro de ovelha. Hoje os pastores têm cheiro de gabinete. Hoje o pastor é artista de televisão. Hoje o pastor dá autógrafo. Hoje o pastor faz política. Hoje o pastor é poderoso, mas não tem cheiro de ovelha. Não conhece a ovelha pelo nome. Não sabe quem são suas ovelhas. Eu me impressionei. Um dia eu fui numa igreja enorme, fui pregar numa igreja gigante, lá em Suzano, uma igreja muito grande mesmo. Pastor amigo meu, ele não conhecia as ovelhas dele. Eu do lado dele, aí eu conversando com ele, ele falou assim: como é que é teu nome mesmo, mano? Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? As igrejas, me perdoa, mas eu preciso falar isso, eu não gosto de pregar essa mensagem. Não é o tipo de mensagem que eu posso pregar. Eu sou muito resistente para pregar esse tipo de mensagem, mas nós temos que pregar. Eu não posso falar só aquilo que me agrada. Sabe o que está acontecendo nas igrejas hoje? As igrejas estão se tornando empresas. Não existe mais culto. Sabe o que existe hoje? Palestra motivacional. Não temos pregação. O que existe na igreja hoje é palestra motivacional. Irmãos, palestra motivacional, eu tenho nem empresa no trabalho. Eu não preciso vir à igreja para ter palestra motivacional. A empresa que eu trabalho já paga as pessoas para me dar essa palestra. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas não sabem o que significa culto. Sabe o que as pessoas vão fazer na igreja? Resolver seus problemas. As pessoas vão fazer, sabe o que é na igreja? Buscar prosperidade. Ouvir palestra motivacional. É isso que elas vão fazer na igreja. Sabe o que as pessoas vão fazer na igreja? Buscar cura. É isso que elas vão fazer na igreja. As pessoas não entendem, não compreendem o que significa adoração. Não tem a mínima ideia do significado da adoração. As igrejas dos espetáculos, das grandes massas, é uma competição de número. Aleluia. A igreja tem que ter responsabilidade com o indivíduo, com cada um. O pastor precisa ter responsabilidade com suas ovelhas. O pastor que é pastor de verdade cuida da sua ovelha. Quem não cuida da sua ovelha não é pastor. Será que esse pastor ora por essas ovelhas? Conhece essa ovelha? Sabe onde ela mora? Então é a reunião das massas. É o movimento das massas. Não é o culto ao Senhor. Não é a adoração a Deus. É o espetáculo. É um verdadeiro circo que se arma. É o show. É o show business. Show de negócios. É isso que está acontecendo com o mundo moderno. Por isso que as pessoas estão ficando desacreditadas. Ou por isso que elas estão acreditando em tudo. Porque as pessoas não são discipuladas. Não conhecem a Bíblia. Não sabem o que é a Bíblia. Não conhece o Espírito Santo. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem relacionamento com o Espírito Santo, porque nessas igrejas
preço. Tudo tem preço, é um verdadeiro negócio. Verdadeiro negócio, verdadeiro comércio. É um show business que a gente chama. Show de negócios. É isso que está acontecendo. Onde é que está o Espírito Santo? As pessoas não conhecem Jesus, não são salvas. Não se enganem. Essa multidão aí, talvez eu diria, não sei, mas uns 60, 70% aí não conhecem Jesus. Não conhece o plano da salvação. Tenho minhas dúvidas se são salvos. Tenho minhas dúvidas. Não posso afirmar, mas eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque elas não vão a Deus, não vão à igreja para adorar. Elas vão à igreja para ficarem ricas.